Que o Alan é bom, mas não vale mais que o Ryan. A questão do valor não é só se ele é melhor ou se ele é pior, mas também o clube onde ele tá. Não, mas eu acho que assim... No sentido do Palmeiras recusar a proposta de 30, 35 milhões. O Ryan no Palmeiras... não seria vendido. Por 30 milhões não seria vendido. Não. Ele já chegaria com status de extra classe. Uhum. E hoje, talvez a gente estaria falando do Ryan na seleção brasileira. Pode ser. Pesa pelo momento do clube. Se estivesse jogando no Palmeiras, tá? Sim. Pesa pelo momento do clube. Até porque estaria disputando mais títulos, apesar de ter levado o Vasco a uma final de Copa do Brasil também. Como a gente falou do Ryan na seleção brasileira, no Vasco também. Não tô desmerecendo do Vasco. Não, o Diniz falou e a gente concordou. Eu só tô falando assim, que tipo, é que o processo é diferente. O Ryan bateu, voltou lá no Vasco, aí o Diniz recuperou o jogador, aí era o fim de contrato. Todo esse imbróglio que eu tô contando pra vocês do Vasco, no Palmeiras a coisa é mais linear. O João Paulo fala, Abel, tem esse jogador, Leila, esse aqui é fora da curva, esse aqui é extra classe. Então já é um processo de um trabalho pronto e vitorioso que está acontecendo há muito tempo. E aí tem essa pressão que o Newcastle está lamentando ter perdido o Ryan, lá do Newcastle, que é o Ross Wilson, e ele tem um scout especial aqui na América do Sul, né? Que chama Thomas Federspiel. E ele acompanha e faz análise de todo o mercado. Inclusive, ele estava no jogo, essa matéria está destacando isso, que ele estava no jogo do Grêmio com o Internacional para o Léo Vieri, jogador do Grêmio. Foi a bom jogador. Até a ESPN soltou aqui o Bocato e o Vitor Padilha. Conversei com pessoas próximas do Vieri e eles confirmaram essa informação, falaram que tinha essa sondagem, mas que é apenas sondagem, não tem proposta. Não, isso do Vieri. Mas vamos voltar pro Alan. Pro Alan. E aí, qual que é a questão? Eles lá estão sendo muito cobrados pelo fato de ter perdido o Ryan para outro clube de lá, né? Pro Bournemouth. E só que, o que a matéria explica? Existia uma limitação por conta do fair play financeiro em cima do Newcastle. Então, por isso, eles não conseguiram investir o dinheiro que tinha em cima do jogador do Vasco. Só que nessas últimas semanas, o Newcastle assinou um novo contrato com a Adidas. E esse novo contrato aumentou, então, as receitas do clube e permite com que agora ele salte de 11 milhões de libras livres ali para fazer investimento para 35 milhões de libras, o que dá 40 milhões de euros. E segundo a matéria, aqui, o alvo número 1 é o Alan. Por quê? Porque eles lamentaram ter perdido o Ryan e entendem que não pode perder a segunda oportunidade, que é o Alan. Se isso já virou proposta oficial, se vai virar, essa informação eles não têm, não sei se você já tem, já né? Tem. Mas eles destacam que o Newcastle, então, está livre, tem essa liberação para fazer o investimento. Vamos lá, por partes, como eu diria. A questão toda do Alan. É importante a gente citar. Ponto 1. Leila não quer vender. Leila Pereira não quer vender o Alan. Mas nessa janela do meio do ano pode pintar uma proposta nova, como está se desenhando e tal. Não quer vender. O Palmeiras pensa em títulos, em reconquistar os títulos, num recomeço, e o Alan é peça importante. Tanto que John Arias chega e muito se falou Maurício, muito se falou um encaixe, e o Alan não sai do time. É um jogador importante que hoje é titular do Palmeiras. Ponto. O Palmeiras não quer vender o jogador, quer o jogador desempenhando esportivamente dentro de campo. Vamos para o lado do jogador. No lado do jogador, super valorizado no mercado. Por quê? Depois dessa proposta recusada do Palmeiras de 35 do Napoli, vários outros clubes, incluindo clubes da Premier League, começaram a enfileirar ligações para saber condições e saber, principalmente, se no meio do ano dá negócio. Porque assim, para entender a operação, mas o Palmeiras é um clube muito rico, não abre negociações, não quer vender, não precisa de grana. Aí qual que é a estratégia dos clubes? Os clubes vão no staff, para o staff falar, vamos juntar forças aqui, se eu chegar numa proposta grande, de repente a gente negocia, compra o jogador agora e pega ele no final do ano. Então assim, muitos clubes grandes, incluindo o da Premier League, estão indo nos representantes, ligando para saber condições e principalmente querendo saber que tipo de estratégia o Palmeiras aceitaria para comprar o jogador. Então, hoje, vamos dizer assim, o jogador não sai. O torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, o jogador não sai. A Leila Pereira garante
que ele não será vendido nessa janela de meio de ano e agora. Então a estratégia é como tirar o Alan do Palmeiras com essa porta fechada do Palmeiras em relação a uma venda. 35 para 40 de euros não é uma diferença muito grande. Se você pensar que o Palmeiras vai disputar todos os títulos esse ano e o menino já é protagonista. Então assim, vamos lá, 40 talvez seja pouco, talvez não seja suficiente. O Palmeiras chegou a recusar quanto mesmo? 30 e 35. Vamos lá, vamos pensar... Recusou 30 e 35. 30 e uma segunda investida de 35. Se bater 40, você acha que ainda não vai ser suficiente? Depende do momento, depende da ocasião e principalmente é importante a gente falar, depende do atleta. Tá. O Estevão escolheu o Chelsea. O Endrick escolheu o Real Madrid. Tem que ver que mercado o Alan vai querer. E o jogador tem poder de decisão. Então assim, é o Newcastle, beleza. No caso do Ryan, era um pouco diferente, porque era um jogador que renovou, poderia ter saído de graça, o Vasco segurou, teve todo aquele trabalho de Pedrinho junto com o Admar, junto com o Diniz principalmente. O Fernando Diniz foi figura fundamental para a permanência do Ryan e a renovação de contrato. Então foi uma venda que era um clube num momento diferente. O Palmeiras não. O Palmeiras está tranquilo. E aí o Alan pode virar para a direção, virar para os seus representantes e falar, não, eu quero o United. Não, eu quero jogar a Liga Alemã. Eu quero jogar na La Liga. Então, assim, depende muito da escolha do jogador e do que a família quer para o jogador. E pelos valores, Hernan, pelo que você está falando, o Palmeiras avalia que o Alan está quase aí na mesma prateleira do Estevão e do Endrick. Porque esses jogadores foram vendidos ali 45 com alguns bônus, quando chegaria a 60. O Estevão foi isso, o Endrick beirou 70 milhões. Então, se a gente está falando que com 40 talvez não seja o suficiente, então o Palmeiras enxerga que o Alan praticamente desse mesmo nível. Conversando com o João Paulo Sampaio, que ontem fez 11 anos de Palmeiras, coordenador da base, diretor da base do Palmeiras. Ele postou no Instagram. 11 anos de Palmeiras. E se você conversar com ele, ele vai te falar, o Palmeiras, a base do Palmeiras é assim, você tem excelentes jogadores e você tem extraclasses. Os extraclasses são Estevão, Endrick, Vitor Reis, jogadores que você bate o olho e você já vai vender por 40. Mas assim, você bota para jogar 3 jogos, já vale 40. O Alan é um jogador que não era, num primeiro momento, considerado extraclasse, mas ele foi subindo, foi galgando e hoje ele está numa prateleira acima do que era a expectativa. E isso foi muito impulsionado pelo Kelvin. Quer falar isso? Porque assim, o Kelvin era um jogador que queria espaço, queria jogar, foi o melhor jogador da Copinha quando o Palmeiras ganhou e não tinha espaço para jogar ele no time. Até o Luiz Guilherme também. O Luiz Guilherme é a mesma coisa também numa plataforma diferente. E o Kelvin teve essa negociação ali dentro, né, saindo do Shakhtar para a Inglaterra. Ele foi para o Shakhtar para a Inglaterra valendo 40 de libras. Isso. Então o Palmeiras pensa que você tem jogadores muito bons, mas esses jogadores eles podem virar entre aspas, um extra classe, se valorizando jogando, se valorizando no mercado. E o Alan está desempenhando. Não é um jogador que você está simplesmente colocando para jogar para valer mais. Ele está entregando dentro de campo para o Palmeiras. Pega o gol que ele fez contra o Fluminense. Golaço. E é engraçado que o Alan também, ele não é um jogador jovem, ele é jovem. Tem 21, né? Mas ele tem 21 e faz 22 esse ano. Então não é tipo um Ryan que tinha 19, mas o Endrick com 18. Eu vou te falar que o mercado, você conversa com muitos agentes graúdos e tal, o que eles falam do AA, jogador AA. O que é jogador AA? Que é o que as grandes ligas, a Premier League, La Liga, esses mercados enxergam como aquele jogador que eu vou contratar, ele vai me entregar e ainda eu vou revender ele muito mais caro. Que é como hoje eles enxergam o Ryan. Exatamente. É o AA. Esse aí é o suco do AA. O cara já chegou arrebentando e hoje Estevão. Se pagou 30, já vale 60. É o Estevão. É o Éder Militão quando foi pro Porto e foi vendido, foi a maior venda da história de um zagueiro pro Real Madrid. Compra. Verdade. É o AA. Então o Alan, ele tá no limite do AA pro mercado top da Europa. Então assim, aí é muito feeling meu, tá? De acompanhar essa trajetória toda do Alan e ver onde ele pode parar. A sensação que eu tenho é que
pode ser que tenha negócio nessa janela, mas não para entregar agora. Mas algum clube querer contratar o Alan agora para pegar ele depois no final do ano. Então, aí essa é uma questão boa. Ó. 1-0 para o Palmeiras ontem lá em Barueri. E eu aqui não vou mentir, o Piero. Aqui, o nosso compromisso é com a verdade. O nosso compromisso é com a verdade. O jogo ontem não foi dos melhores, cara. E decisão, a gente sabe que, ainda mais em 2 jogos, em um jogo também, muitas vezes, tem medo e tal. Em 2 jogos, cara, sempre tem aquele negócio do jogo da volta e tal. Então, já caí no power. Caí no power, não na sequência. Então, assim, não foi um jogo daqueles, ô Piero, e nem uma grande atuação, assim, nem do Palmeiras, nem do Novo Horizontino. Nenhum dos dois fez uma grande partida. Mas, assim a final, e o Palmeiras consegue uma vantagem, que é uma vantagem interessante, cara. Eu sei que muita gente falou, 1-0 é pouco. Não sei se é pouco não, cara. Você poder fazer uma final jogando pelo empate, você de 3 resultados no jogo, 2 são favoráveis. Então é uma vantagem bem interessante. Eu já achava o Palmeiras favorito antes, a gente já comentou sobre isso. Favoritismo não quer dizer nem torcida, nem palpite, muito menos o que vai acontecer de fato. É só você analisar o histórico recente e tal. Olha, esse aqui é favorito, tem mais condições. Então, assim, o Palmeiras já era favorito e ficou mais favorito. Ficou muito mais favorito, André? Não, mas ficou mais favorito. Porque agora, Piero, o Novo Horizontino, não é que ele vai ter que ganhar só o jogo. Se ganhar só o jogo por 1 gol de diferença, placar mínimo, vantagem mínima, vai para os pênaltis. Mas na cabeça aqui, já pensando numa disputa de pênaltis, eu imagino que o Palmeiras entre em vantagem, por causa desse goleiro aí, o Carlos Miguel, cara. A envergadura dele é um negócio impressionante aí, galera da quinta série. É impressionante a envergadura do Carlos Miguel. E aí ele ainda ficou no meio aí, porque o Robson falou, ele vai pra um lado ou pro outro, eu vou dar uma pancada no meio alta. A galera já tinha chutado no meio, né? Pra não dar chance nem dele pegar com o pé e tal. Mas eu imagino que 1-0 pro Novo Horizontino, o Palmeiras entra como favorito na disputa de pênaltis. Então tem que ganhar por 2 gols de diferença lá. Por 2 gols. Vai ser difícil. Mas, Piero, o Novo Horizontino nesse ano jogou 6 vezes em casa, ganhou as 6. 100% de aproveitamento em casa, inclusive batendo um outro Palmeiras, né, uma outra formação, mas ganhou do Palmeiras por 4-0. Então, assim, eu acho que tá aberto, tá? Mas tem um claro favorito, que é o Palmeiras. O que você acha? Concordo plenamente com você. E eu realmente acho que é um resultado que o Novo Horizontino sai lamentando, cara. Sai lamentando porque o jogo ele não foi de uma pressão muito grande do Palmeiras. O Novo Horizontino ele conseguiu controlar a ponto de, não foi realmente um massacre. E a chance do pênalti, ela fica muito pesada, né? Quando você olha, assim, num cenário do que foi o jogo. Talvez se oferecesse antes da partida 1-0, o Novo Horizontino pegaria nesse cenário. Acho possível. Mas quando você olha pro jogo, e cara, uma coisa é o Novo Horizontino ter vencido os jogos em casa durante a competição contra os rivais e contra os grandes. Mas sem precisar vencer o jogo e com a pressão do lado do grande. Outra coisa é o Novo Horizontino ter que ganhar o jogo e aí vencer o jogo. Porque assim, o grande vai visitar o Novo Horizontino, como era o caso do Palmeiras na fase de liga, ali na primeira fase. A pressão tá do lado do Palmeiras. Porque ele é o grande do jogo. O Santos, quando visita o Novo Horizontino, a pressão tá do lado do Santos. O Corinthians, quando visita o Novo Horizontino, a pressão tá do lado do Corinthians. Na final, vai ser a primeira vez que o Novo Horizontino vai receber um grande com a pressão de ter que vencer o jogo. E cara, o Palmeiras fica muito confortável nessa situação.
O Palmeiras primeiro que joga fora e joga em casa, muitas vezes você não consegue perceber a diferença. É um time que fica à vontade jogando fora de casa. E tem esse detalhe que eu acho sim que pode, não sei se vai pesar, pode pesar, mas não sei se vai pesar, que é a responsabilidade total que o Palmeiras tem para ganhar esse título. Porque agora, imagina, com tudo que aconteceu no ano passado, né, dos vice-campeonatos, de ter passado o ano sem título, e agora você chega para uma segunda decisiva com a vantagem, sendo o grande, tendo o investimento, contra um time que nunca chegou numa final, o Novo Horizontino que chegou na final do Campeonato Paulista lá nos anos 90 é um outro Novo Horizontino. Então, a responsabilidade é realmente toda do Palmeiras. Vamos ver se isso pesa de alguma forma. Alguns detalhes sobre ontem. O Vitor Roque, ele não começa o jogo como titular. O Vitor Roque, ele tomou muita pancada na semifinal contra o São Paulo no domingo. E aí o Abel resolve deixar o Vitor Roque como opção. E aí quando chega essa informação, imediatamente imaginamos quase todos que o Arias seria o escolhido para entrar como titular. E não foi assim. O escolhido foi o Sosa. E o Arias entrou só no segundo tempo da partida. E eu me surpreendi. O Abel explicou sobre isso, né, o Piero, depois do jogo? Coloca o Abel explicando, porque assim, o Arias, ele vai ser titular desse time. E eu até entendo, pô, ele chegou, do meio pra frente tá funcionando, o Maurício tá jogando bem, o Alan não tanto, mas já entregou bastante, tem muito potencial. Então assim, pô, muito importante. Eu não queria mexer agora, mas no momento que eu perco um jogador, imaginei, agora é automático, agora é a chance que ele tem de colocar o Arias. E ele escolheu o Sosa. Vamos ver a explicação aí do Abel Ferreira. O Palmeiras deu um passo importante rumo ao título do Campeonato Paulista ao vencer o Grêmio Novo Horizontino por 1-0 no jogo de ida da grande final. A vitória veio com um gol decisivo de Flaco Lopes, que garantiu a vantagem mínima para o Verdão levar para o confronto decisivo. Desde o início da partida, a equipe comandada por Abel Ferreira mostrou personalidade e controle do jogo. O Palmeiras teve cerca de 75% de posse de bola e trocou aproximadamente 450 passes, dominando grande parte das ações e impondo seu estilo de jogo diante do adversário. A equipe criou as principais oportunidades e manteve pressão constante, mostrando organização e maturidade em campo em um duelo que valia muito para o clube e para a torcida. Após o apito final, Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e analisou com calma o desempenho do time, destacando o equilíbrio da decisão e as dificuldades previstas antes mesmo da bola rolar. Primeiro, dizer que são as duas melhores equipes que chegaram à final. Segundo, estavam previstas duas dificuldades. A primeira, o nosso adversário, e a segunda, um dia a menos de recuperação. Essas foram as dificuldades. Eles se organizaram muito bem, mas fomos bem em bloquear. Na bola parada fomos bem, explicou o treinador português. Ao detalhar o desempenho da equipe, Abel ressaltou que o Palmeiras conseguiu se impor principalmente na primeira etapa, quando criou as melhores chances e conseguiu abrir o placar. Na primeira parte entramos fortes, fizemos o gol, depois uma bola na trave do Alan, depois um cruzamento do Andréas que o Murilo falha. E depois, na segunda parte, o gol anulado e o lance do Shelvin. Depois eles conseguiram nos bloquear. Agora vamos para a casa do nosso adversário. Uma final é sempre difícil, comentou o técnico. Outro momento que chamou atenção durante a partida foi a defesa de pênalti do goleiro Carlos Miguel. A intervenção foi crucial para evitar o empate do Novo Horizontino e manter o Palmeiras em vantagem na decisão, aumentando ainda mais a confiança da equipe para o próximo confronto. A escalação inicial do Verdão também gerou grande repercussão entre os torcedores, principalmente pela ausência do atacante Vitor Roque entre os titulares. O jogador permaneceu no banco e acabou sendo visto chorando durante a partida, o que gerou questionamentos imediatos nas redes sociais e entre os torcedores. Abel Ferreira explicou a situação e deixou claro que a decisão esteve diretamente ligada ao desgaste físico do elenco e ao curto tempo de recuperação entre os jogos. Viram o Vitor Roque saindo chorando, e portanto a diferença está nos dias de recuperação. É sempre difícil, é chover no molhado, parece desculpa, mas não tem como.
É diferente 2 ou 3 dias. Disse isso sempre, e vou dizer se ficar mais 5 ou 10 anos. Se não jogou, teve algo para isso, afirmou. Com a vantagem conquistada, o Palmeiras agora se prepara para o segundo jogo da final, que promete ser ainda mais intenso. A expectativa é de uma partida extremamente disputada, com o adversário tentando reverter o placar e o Verdão buscando confirmar o título estadual. E agora a pergunta fica para a torcida do Palmeiras. Depois dessa vitória importante e da atuação consistente da equipe, você acredita que o Verdão já colocou a mão na taça ou ainda espera um duelo muito duro na decisão? Torcedor palmeirense, deixe seu comentário demonstrando toda a sua paixão pelo clube. Escreva de onde você está torcendo pelo Palmeiras e mande sua mensagem de apoio para o Verdão nessa grande final. Se você é apaixonado pelo Palmeiras e quer continuar acompanhando todas as notícias quentes do clube, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização.